Em um evento do setor agropecuário, o deputado Nicolas Ferreira falou sobre a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e também abordou o futuro da presidência do país. Nosso solerte repórter Bruno Pinheiro, que está em Sinop, no Mato Grosso, tem as informações aí, porque lá em Sinop acontece aí a Norte Show. Bruno Pinheiro, fale tudo, mas não esconda nada. Oi, Fernando Capês, ótima tarde a você, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan, em Sinop, muito quente, na verdade, muito calor aqui na região norte do estado de Mato Grosso. Hoje, logo cedo, o deputado federal Nicolas Ferreira chegou aqui, conversou também com jornalistas, com representantes do setor do agronegócio na feira da Norte Show e durante essa entrevista eu fiz algumas perguntas ao deputado federal, iniciando sobre a discussão sobre a articulação para as eleições de 2026. Há uma reclamação aqui onde a gente anda dos representantes, de expositores do agronegócio, que ainda não existe uma conversa, um relacionamento com o governo federal durante esses últimos anos. E aí, o meu questionamento é justamente sobre o nome que vai disputar a presidência da República, se será necessário ter um diálogo direto, ainda na campanha eleitoral, com o setor do agronegócio. Vamos ver o que disse Nicolas Ferreira hoje um pouco mais cedo aqui em Sinop. Não tem como ignorar a locomotiva do país, né? Quem quer ser presidente da República tem que convergir e tem que dar a devida atenção para quem realmente produz aqui nesse país. Mais uma vez, eu acho que não somente o agro, tá? Mas eu acho que todo brasileiro ele está cansado de ter um estado grande, um estado preguiçoso, que você trabalha e depois ali no final do mês ele arranca ali 27,5% seu, mais os impostos, mais ali talvez reclamações trabalhistas. O cara já entra na tua empresa, já entra no teu negócio, já querendo fazer uma sacanagem com você, enfim, o empresário fica refém disso e a gente percebe que tem muito candidato aí à presidência, né, demagogo, e a gente sabe que, obviamente, quem for candidato à presidência da República vai ter que trazer o agro para perto, porque não somente de eleitorado, mas também da importância que é da pujança econômica para o nosso país. Há algumas reclamações sobre esse incentivo do governo federal, sobre o seguro rural, sobre o plano safra. Há também uma reclamação sobre armazenagem, que é uma dificuldade, o escoamento, o avanço de ferrovias, assunto que foi inclusive judicializado no Supremo Tribunal Federal. Então, isso tudo estará nessa discussão sobre uma articulação para as eleições do ano que vem. Ainda numa entrevista coletiva hoje, um pouco mais cedo, Nicolas também respondeu à Jovem Pan sobre a discussão da anistia, a urgência que a oposição já conseguiu reunir as assinaturas. De acordo com Nicolas Ferreira, Hugo Mota está sendo sensibilizado nessas últimas semanas. Vamos ver. A gente tem conversado a respeito da anistia, que é uma pauta humanitária. Eu não tenho dúvidas que muitas pessoas hoje no Brasil já estão entendendo que não se trata de passar pano para quem depredou o patrimônio público e quebrou. Pelo contrário, existem pessoas inocentes que estão presas. A Débora é um símbolo que foi mais conhecido, que por conta de um batom pichou uma estátua e ficou preso por mais de 2 anos, agora está em prisão domiciliar. Enquanto isso, o Gedel, né? 51 milhões de reais, a maior apreensão de dinheiro vivo na história do nosso país. O cara está solto, fazendo podcast. São reclamações que a gente também ouve aqui durante a exposição e agora a expectativa é que na semana que vem, no dia 24, haverá uma reunião com os líderes na Câmara dos Deputados. Hugo Mota retorna de uma viagem internacional e vai conversar com esses líderes sobre a urgência desta matéria, se será analisada ou não. Hugo Mota tem revelado nos bastidores que isso é uma democracia, quando se ouve os líderes em relação aos assuntos que serão analisados na Câmara dos Deputados. A oposição continua afirmando que houve um compromisso na campanha de Hugo Mota. Se eleito, ele iria analisar a urgência desta matéria, que agora o requerimento já chegou na Câmara dos Deputados. Fernando Capês. Muito obrigado, Bruno Pinheiro, no seu novo visual, nosso agroboy aí, também ajudando, grande jornalista, grande repórter aqui da Jovem Pan São Paulo, Brasil. Vamos começar, claro, com a jornalista que está aqui, a Ellen Brown, que, repito, uma honra, venha sempre aqui, Ellen Brown, você nos orgulha muito a sua presença. Minha pergunta é, primeiro, como você
avalia a questão sucessória? Parece que a coisa se encaminha mesmo para o Lula, a direita fala, o Lula não quer mais sair, e na hora ele vai sair, a gente sabe que ele vai sair. Então, não adianta vir com essa conversinha. E do lado de lá, quem seriam os possíveis players para disputar com ele essa eleição? E segundo, você, pela tua experiência, Hugo Motta, claro, não quer pautar, mas está morrendo de medo porque ele vai perder a legitimidade se ele não pautar. Jogar para o colégio de líderes foi uma boa saída, ou seja, eu sou democrático, tem colégio de líderes para isso. Como você vê o desenrolar dessas duas questões? Ô, Capês, eu sou jornalista, né? Então, assim, eu não sou especialista em nada, eu só reproduzo o que eu apuro, né? Eu faço o que eu apuro no bastidor. E conversando com uma figura, assim, que seria... Ela tem um carinhoso apelido de porta-voz do apocalipse. Quando você não souber para onde que você vai, você liga para essa pessoa, se é o último crédito do celular, liga para ela que ela sabe o futuro do país. Uma conversa mais tete-a-tete, eu estava acompanhando a leitura dessa pessoa sobre o cenário político. E a leitura é a seguinte: Lula fez muitos acenos à esquerda, né? Colocou a Gleisi Hoffmann para o seu grupo. Agora começa a fazer alguns acentos para o centro e a tendência é de que daqui para frente os acenos venham mais mesmo para o centro/centrão. E com tentativas seguidas de recuperar sua popularidade, seja com o crédito consignado, com pé de meia. Isso tudo vai ter que ser avaliado até abril do ano que vem. Se até lá essa popularidade não melhorar, me disse essa figura, Lula não sai. O entourage de Lula não o convence a sair. Porque ele não vai sair para perder, né? E aí, tanto faz quem ele vai colocar no lugar dele, se é Haddad, se é Wagner, porque se Lula não sai para ganhar, quem vem no lugar dele também não sai para ganhar, né? Do outro campo, nós temos o seguinte cenário. Temos a Tereza Cristina aí do agro, né? A gente está falando do agro, Tereza Cristina querendo sair como uma grande representante do agro, uma mulher. Temos Ratinho Júnior sendo colocado como um player, temos Caiado já dizendo que quer sair. Agora, tudo isso é um cenário sem Tarcísio. Se Tarcísio consegue se desenrolar com a família Bolsonaro, todos esses vão para um canto e vem Tarcísio como candidato único da direita/centro-direita. Este seria o cenário mais provável para 2026. É a leitura que me trouxe essa figura, mas que me trazem alguns outros players políticos, tá? Então essa seria a grande disputa para o ano que vem. Todo mundo está esperando até mais ou menos novembro desse ano ver como que o Tarcísio se posiciona nesse tabuleiro. Porque ele é um nome que tem apoio de quem tem dinheiro no país, é um nome que tem feito muitos acenos para o centro, sem se esquecer que depende de um bolsonarismo, e por isso vai a Paulista, e por isso vai ao Rio de Janeiro, e por isso mantém o Derrite no cargo, né? Faz esses acenos, mas conversando com o centro, porque cada vez mais ele tem tido o apelo de quem tem dinheiro no país e que vai poder bancar uma campanha robusta. Agora, sobre o Hugo Motta, essa mesma figura costuma ter uma posição que é a seguinte: quando eu não quero ir para a direita nem para a esquerda, eu lanço candidato próprio, né? Oi, Ratinho. Então eu vou... Né? E aí a melhor maneira de eu me manter ali no centro da história, no meio sem uma posição fixa. O Hugo Motta está fazendo essa mesma escola. Se eu não quero... Eu me comprometi com uma anistia, mas eu sei que também não posso botar isso assim. Vamos botar isso no colégio de líderes. É o jeito mais fácil de você lidar com essa questão. Exatamente. Político não fala não. Ele fala sim para cá e sim para lá, talvez para cá, talvez para lá, e vai rebolando ali, evidentemente, dançando bambolê. Mas só uma última questão aí, rapidamente, Ellen. Eu vi nos jornais de grande circulação o Tarcísio contrariado com muitas personalidades políticas querendo se lançar já previamente, prematuramente, candidatos à sua sucessão. E ele, inclusive, ficou contrariado, não foi num evento aí do prefeito, alegando problemas de agenda. Você vê, ele está querendo segurar uma cadeira, mas não perdeu a oportunidade na outra. Como é que está esse comportamento do Tarcísio? Não abriu mão da reeleição. Então vamos com mais apuração. Vamos com mais apuração, então. Você está fazendo falar, vai ter que falar. Bom, além da disputa do governo do estado de São Paulo, está em disputa a liderança de quem vai ser o maior partido do país. E aí eu estou falando de Gilberto Kassab e estou falando de Valdemar da Costa Neto, né? Gilberto Kassab quer ser governador do estado de São Paulo. Ele quer ser, mas ele não o será sem um aval de Tarcísio. Da mesma maneira, Ricardo Nunes quer ser governador do estado de São Paulo. Ele se empoderou com o resultado da campanha. Ele não tinha sido eleito prefeito, ele foi eleito prefeito agora, né?
se empoderou e quer ser governador do estado de São Paulo. Acontece que quem foi o marqueteiro do Ricardo Nunes? Duda Lima, que é o marqueteiro de Valdemar da Costa Neto. Criou essa aproximação com o Ricardo Nunes, né? Tem essa proximidade com o Ricardo Nunes. O que a gente está vendo, a costura que a gente está vendo, na verdade, é uma grande disputa política que envolve o governo do estado de São Paulo e uma briga por se tornar a maior legenda do país, que é PSD e PL disputando ali. Portanto, quando o Tarcísio te diz incomodado, é porque o Tarcísio hoje ele depende do bolsonarismo. Ele não pode dizer eu vou ser o candidato à presidência da República. Ele não pode sair fazer isso, brigar publicamente. Qual é a grande marca do Tarcísio? Diferentemente de Bolsonaro, eu sou leal. Eu seguro os meus mesmo quando a coisa está difícil, né? Eu seguro os meus. Então, ele tem que ser leal ao Bolsonaro. Ele não pode dizer hoje que ele quer ser o candidato. E aí, ele vai, obviamente, né, se dizer incomodado porque ele quer a sucessão do governo do estado de São Paulo. É essa linha que ele tem que seguir. Por enquanto, ele é, no discurso oficial, o candidato à reeleição no estado de São Paulo. E é interessante, digamos assim, tanto a Kassab quanto a Nunes, que saiam aqui e ali informações de que Tarcísio está indisposto com Kassab. Tarcísio não está gostando da posição do Nunes. Tá. Para os dois lados isso é interessante. Muito bem. Bom, tá aí dado, informação é tudo, né? Meu querido Diego Tavares, a informação da Ellen Brown é justamente que se o presidente Lula não estiver com a popularidade tão alta em abril, ele pode avaliar não concorrer. O Datafolha disse que ele ainda ganharia as eleições. Mas, se o preço dos alimentos continuar subindo, o que aconteceu com a popularidade do presidente Lula? Com a boa vontade da grande mídia, um judiciário praticamente empurrando ele para frente, e as narrativas foram caindo uma a uma. Yanomamis, a Pantanal, Salve a Amazônia, o Jogral dos Artistas, a Lei Rouanet, Salve a Democracia e afunde a economia. Como é que você acha que ficou essa questão e como o presidente pode sair dessa situação, no mínimo, incômoda, em que a direita, muita gente se assanhando para disputar a eleição. Quando ele está consagrado, pouca gente se anima, não é? Vai Exato. Entrar para perder? Agora, se tem tanta gente se assanhando, isso não é um mau sinal para o presidente? Não, sem dúvida nenhuma, Capês. O presidente Lula está em uma verdadeira gestão de crise. Tem que, de fato, até abril do ano que vem, como muito bem pontuou a Ellen, a propósito, Ellen, assim, irretocável a análise que você reproduziu aqui sobre esse cenário político também. Acredito que o Lula depende muito da ascensão da popularidade para que se torne um candidato viável, também não só pelas razões que você expôs aqui, mas para que ele não encerre a sua carreira com uma derrota nas urnas. Alguém que já foi presidente por 2 vezes, 2 mandatos consecutivos e agora, pela primeira vez na história do país, retomou o posto de presidente da República, não quer se dar a situação de perder uma eleição. Mas, Capês, essa queda de popularidade que você questiona, ela está muito clara no sentido de que, para ser eleito presidente da República, Lula, o PT e todo esse conglomerado de partidos que foi chamado aí de Frente Democrática, fizeram um pacto muito claro com as classes mais pobres do nosso país. Eles fizeram um pacto muito bem estampado, muito bem exemplificado por aquilo que o Lula, durante toda a campanha, chamou de picanha e cervejinha no final de semana. Só que a realidade que se impôs, após aí, caminhando para o 3º ano de gestão, é que até mesmo itens mais básicos da alimentação cotidiana do brasileiro estão se tornando inacessíveis, como é o caso da alta do café, da alta do preço do ovo, que, como você também disse muito bem aqui, são questões que o brasileiro associa muito à má gestão de um governo federal. E aí eu até faço aqui, vou até dar um benefício da dúvida para o governo, que quando as coisas melhoram, as pessoas geralmente atribuem a iniciativa privada. Mas quando as coisas pioram, sempre acaba sendo culpa do governo. Nesse caso, evidentemente, a alta dos alimentos, o governo tem muita culpa por isso, porque não está conseguindo fazer o controle das contas públicas, que é o grande gargalo que nós temos. O PT e o Lula querem criar uma situação econômica mais favorável, mas se recusam a enxugar o custo que o nosso país, do custo do nosso país, que recai principalmente sobre as pessoas que produzem riqueza, sobre a iniciativa privada. Então, eu acredito que o que o Lula vai tentar fazer para contornar esse cenário é simplesmente o pior possível. São medidas populistas e eleitoreiras, como é o caso, talvez até esteja na nossa pauta hoje, da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E eu não vou adiantar minha opinião aqui, mas acho que esse é um projeto extremamente populista e outros tantos projetos que não resolvem as finanças a médio e longo prazo, mas dão ali um alívio a curtíssimo prazo para o brasileiro mais pobre.
Muito bem. Ana Beatriz Rich, vamos abordar um outro tema ligado a esse, mas um pouco diferente. Vamos aproveitar que aqui não está Leandro Ferreira, Paulo Loyola, não está aqui o Guilherme Mendes, não está o Felipe Monteiro. Então, vai você, que é mais próxima dessa linha. Então,